Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Fazer um vídeo breve aqui só para esclarecer um texto que está no Salmo 138, no verso 2. Nas traduções mais comuns, principalmente a Almeida Corrigida, que geralmente nas igrejas é a mais utilizada, existe uma expressão nesse texto que eu mencionei, na parte B dele, que fala assim, que Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Só que quando nós pegamos outras traduções e a própria Almeida, revista e atualizada, ela vai utilizar a expressão seguinte, que Deus colocou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. O que é que a gente pode ver de diferença nisso? Na primeira versão que eu mencionei, que é a mais usada aqui no Brasil principalmente, diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Só que na outra diz que ele exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Ou seja, na primeira versão, ela sobrepõe a palavra de Deus ao nome de Deus, né? Ao que Deus significa, ao que Deus é. Porque se a gente entender que o nome de uma pessoa é o que identifica a pessoa pelo que ela é, e principalmente na Bíblia, que a gente sabe que o nome de uma pessoa é extremamente relevante, né? E o próprio Deus deixa claro isso em toda a sua palavra, é como se Deus estivesse colocando o seu nome de lado, né, num texto com essa tradução, por exemplo. Só que nas demais, e principalmente na Almeida Revista e Atualizada, ele vai expressar de uma maneira muito mais aceitável de acordo com outros textos bíblicos. Ele vai colocar tanto a palavra de Deus como o nome de Deus acima de todas as coisas. Então, na minha opinião, eu vejo que esse texto da revista atualizada, ele está mais coerente com o original. Inclusive, não é uma questão somente minha nessa compreensão. Consultei uma pessoa especialista em grego, em hebraico principalmente, né, que esse texto está em hebraico, que foi o pastor Luiz Saião. Pastor Luiz Saião, que foi o coordenador da tradução NVI, para quem não sabe. Então, falei com ele no direct, pelo Instagram, mencionei os dois textos e coloquei diante dele o que ele via como o texto mais correto diante do original. Eu já acreditava que era esse da revista atualizada e ele confirmou que é o texto mais correto para se utilizar. Tanto é que a versão NVI utiliza dessa mesma maneira. O nome e a palavra de Deus acima de todas as coisas. Então, tome cuidado, por exemplo, quando você quiser também até falar com a Testemunha de Jeová e usar esse texto para dizer nesse texto que Deus está exaltando a palavra dele acima do seu nome, né? Desmerecendo o nome de Deus, digamos assim, a tradução melhor não é essa. Então é só para a gente ficar ligado e também, quem tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, não utilizar um texto que não está assim, muito de acordo com o original. Aí alguém pode dizer assim, irmão, quer dizer que a Bíblia está errada? Não, não está errada. Isso é uma questão de tradução. Quem traduz pode cometer erro. O original não está errado. Todas as traduções elas são passíveis de existirem erros. Por quê? Porque são feitas por pessoas. Existem traduções que são melhores, existem traduções que são mais bem feitas, né? Porque os estudiosos que estão trabalhando nela tiveram um trabalho muito mais apurado e a tendência, até de acordo com as descobertas arqueológicas, é facilitar ainda mais a compreensão de alguns textos que na teologia se chama de textos obscuros, né? Existem muitos textos que estão traduzidos, mas eles colocaram o mais próximo possível da realidade do que foi compreendido, né? E quando se aparecem mais provas arqueológicas, escritos, né? Alguns escritos que são achados ainda hoje, tudo isso favorece na compreensão bíblica cada vez mais e novas traduções vão surgindo porque eles vão percebendo novos contextos, novas questões da época e que aí vai se ter com mais propriedade uma informação para ser colocada na Bíblia, né? Na forma de traduzir, não é inserir nada na Bíblia, mas na tradução em si. Amém? Então é só para mencionar esse texto, se alguém depois se deparar com alguém falando a respeito dele, lá no texto vai falar, na versão corrigida, que Deus exaltou a sua palavra acima de todo o seu nome, porém, na versão atualizada da própria Almeida e outras mais, vai utilizar que Deus exaltou
o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos.